Bom, eu falei hoje aí, para quem está no meu mailing, né, quem recebe meu e-mail, enfim, está nos grupos, aí eu falei que alguma coisa não tá fechando, não está batendo, a conta não está batendo, uma vez que a gente tem uma curva de risco em alta e junto com juros, né, juros futuros em alta e dólar também para cima, e ao mesmo tempo que o índice Bovespa teima em não corrigir. Ou seja, alguém está mentindo, né, nessa história. Esses descompassos eventualmente podem acontecer em algum momento, não necessariamente eles vão definir para que lado vai o mercado, ou seja, não necessariamente nós vamos ver um mercado despencar, né? Nós não vamos ver o mercado despencar, tampouco isso é motivo de achar que o mercado está tão forte que não possa cair. O fato é que toda vez que eu tenho uma curva de juros subindo no mercado, eu tenho o risco subindo, o valuation das empresas são pressionados e elas, em teoria, deveriam cair. E isso não vem acontecendo, pelo menos nos últimos 2 meses, que foi quando ali, meados de agosto, essa curva começa a subir. E agora, setembro, ela até deu uma aliviada em setembro, né? Mas ainda está em patamar elevado. Por que isso? Por que essa curva abriu tanto? Primeiro, pelo fiscal, a gente tem um aumento de gastos, a gente não vê por parte do governo um enxugamento desses gastos, e isso com certeza é risco. Para contrabalancear isso, a gente tem aumento de impostos, já foram mais de 13 ou 14 aumentos de impostos. Bem da verdade que isso, de certa forma, a arrecadação aumentou no primeiro momento, né, e o mercado olha para isso e acaba vendo a conta fechada, a conta fiscal fechada. Porém, qual é o problema, né? Que o mercado começa a reprecificar isso. É que essa bomba, ela estoura mais à frente. Ela não estoura agora, mas mais à frente estoura. Então a gente está vendo o mercado reprecificar isso. Mas por que então que a bolsa não cai? Por que a bolsa não despenca? Por 2 motivos. Primeiro, que o gringo está vindo muito forte. Segundo motivo, que eu já tinha batido aqui, é que lá fora você está tendo agora um movimento de queda de juros, ou pelo menos de expectativa de queda de juros. Esse movimento de expectativa de queda de juros faz com que o fluxo para emergentes e para Brasil, por exemplo, ele seja mais forte. E é o que está acontecendo. Então, a gente está tendo um fluxo de dinheiro para cá. O gringo já chegou a quase 40 bi negativo no ano e hoje está em 26 bi negativo ainda, mas o fluxo está vindo. Então, isso de certa forma, ele segura a bolsa, ele leva a bolsa para cima, ele abre essa possibilidade. Tá? Então, basicamente a explicação seria isso. Outro fator interessante é que a gente ainda é barato. O Brasil ainda é barato. É uma bolsa hoje barata. É uma bolsa hoje com opções interessantes, opções baratas. Então, de certa forma, isso sustenta o patamar de preço atual, né? Sustenta a bolsa nos seus 136 mil pontos nesse momento. Faz com que qualquer queda, ela rapidamente já encontre posição sendo tomada, posição comprada. Eu não tenho informação, mas pode ser fluxo interno indo para a bolsa. Fluxo interno de quê? De fundos que estavam bem fora de bolsa mesmo, mas precisam acompanhar o mercado, porque senão eles não rentabilizam as cotas e de certa forma a gente tem então hoje um fluxo comprador muito forte para a bolsa, tanto de fora quanto interno, o que de certa forma sustenta. O que fica no pipeline e no radar é esse risco fiscal. Em algum momento a conta vai chegar, a não ser que lá na frente o governo anuncie e faça algum ajuste, algum corte, que ele chegou até a anunciar, se eu não me engano, né? 20 e poucos bi, alguma coisa assim, que é pouco, deveria fazer mais, né? Mas que o governo anuncie isso, aí sim você alivia o estresse em cima da curva. Então, a curva acaba tomando mais juro do mercado, do seu financiador, que é o governo, né, para o risco que ela está vendo, para o risco fiscal que ela está vendo. Então, até então é um movimento normal. Se houver um estresse maior nessa curva e no câmbio, talvez a gente tenha medidas mais extremas de corte, não sei, pode ser. E o que, de certa forma, tentaria contrabalancear a tomada de risco do mercado. Fato é que esse endividamento, mais uma vez, a gente vai perder uma oportunidade histórica. Você vê o mundo baixando juros, ou na expectativa de baixar juros. Se a gente tem um ajuste
fiscal, ou seja, o governo para de gastar, porque claramente gastar é uma pressão inflacionária. Quando o governo gasta mais, você aumenta uma pressão inflacionária. Então, se a gente visse nesse momento uma austeridade fiscal, talvez, mais uma vez, seria uma excelente oportunidade do Brasil baixar os juros primeiro, ok? Atrair capital e gerar um crescimento interno com um juro menor. E um juro menor com substância, né? Ou seja, um juro menor com alguma credibilidade. Né? Mas eu acho que é exigir demais de governos brasileiros que enxugue gastos. Em toda a história do nosso país, a gente não enxuga gasto. Tá? O que a gente faz? A gente aumenta gasto e depois vai tirando de outros pontos, né? A gente vai tirando, aumenta a idade, porque a Previdência é um dos principais problemas. Então a gente aumenta a data da Previdência. Então, dá um alívio para 3, 4 anos, 5 anos ali no gasto público. Aí daqui a pouco, não duvido nada que em algum momento eles vão votar para que você só se aposente com 90 anos. Tá? Então isso aí ajudaria bastante lá na curva. Enfim, é isso que a gente vê, vai tirando, né, vai tirando o benefício para fazer o ajuste e não o contrário, ou seja, reduzir gasto público. Mas é o que a gente tem, não dá para discutir com isso. O fato é que esse ponto já começa a preocupar, vamos ver até quando, né? Na minha cabeça já deveria ter dado alguma correção na bolsa, não veio. A gente tem aqui hoje então 134 mil como um ponto de suporte, caiu ali, comprou, o mercado achou comprador e depois só 130 mil, tá? O mercado está muito forte para cima, muito comprador, o que hoje foi uma alta interessante, veio exatamente, né? A gente teve o 134 ali exatamente de correção, de suporte, depois, isso foi semana passada, aí essa semana, continuou nessa semana, segunda e terça, e hoje a gente já foi agraciado com uma alta. Eu, particularmente, não tomaria tanto risco agora, ou seja, não iria com aquela sede absurda, vou comprar igual um louco porque está subindo, não, eu acho que o melhor momento já foi, agora calma, tranquilidade, porque uma hora vai aparecer a oportunidade. Então, mas eu tô pondo meu dinheiro na renda fixa, tá ficando grande a minha renda fixa, aí faz o que eu sempre digo, né? Vai lá, compra um lote e acalma o coração. Coração calmo, você não precisa pôr dinheiro, põe só um pouquinho, compra um negocinho ali, né? Fica feliz porque investiu, porque se você tomar muito risco agora, você vai estar tomando no momento errado. Tecnicamente, a gente tem o Ibovespa sobrecomprado, longe de média, uma série de coisas técnicas que eu poderia elencar aqui. É melhor ter paciência e aguardar. Sabe-se lá se ele volta ali no 130. Né? Fez o topo histórico ali em 137 mil, não teve tanta força para ir muito à frente, né? E agora meio que está brigando naquele patamar. Estados Unidos, eu quase não falo porque eu não tenho foco lá, né? Mas parece que a bolsa de lá faz uma correção mais severa nessa semana. Então, para aquele pessoal que fala assim, se os Estados Unidos cair, aqui cai também. Então tá, essa semana lá cai absurdos, a Nvidia começa a cair e tal, e aqui a gente está com força compradora. Então, não necessariamente existe correlação de uma bolsa com a outra. Não existe correlação de um movimento com o outro. Bolsa americana com bolsa brasileira. Quem fala isso, matematicamente, a gente já dá para mostrar que não é bem assim que funciona. Então, sobre mercado interno é isso. Particularmente, quem está mentindo, na minha opinião, é o índice Bovespa. Eu já tinha falado isso aqui um tempo atrás, né, que para mim o Ibovespa deveria passar por uma correçãozinha. Para mim, quem está mentindo é o índice Bovespa, o fluxo. Agora, não é porque ele está mentindo, ou seja, ele deveria ter passado por uma correção, que eu não estou presente, porque eu estou no início da volta de uma forte tendência de alta que começou lá em 2016. Então, isso é que é importante entender. Nós não estamos caindo, não, nós estamos em uma alta forte que começou em 2016. E toda alta ela é feita de zigue-zagues, topos e fundos. Mercado sobe, mercado cai, mercado sobe, faz um topo mais alto que o anterior, mercado cai, faz um fundo mais alto que o anterior e vai nessa tocada. Quando você olha para o histórico do índice Bovespa, eu falo claramente aqui, porque está na minha frente, 2022 o fundo foi 96 mil. Em 2023, 96 mil, mesmo nível. Porém, depois ali no finalzinho de 23, o fundo já ficou em 114. Esse ano, o fundo está em 120. Ou seja, os fundos começaram a ficar mais altos. Em 2023, o topo, em 22, o topo era 120. 2023
o topo foi na região de 133. 2024, o topo 137. Então, claramente eu tenho topos e fundos cada vez mais altos. E isso marca uma tendência de alta. Então, o índice Bovespa, não se iludam, ele está em alta, ok? É porque a gente dá mais valor ou chama mais atenção os momentos de queda. Então, a gente está desde 2021 ali com o topo feito no 130, só viemos romper o 130 em janeiro desse ano. Dezembro, janeiro desse ano. Dezembro de 23, janeiro de 24. A gente vai e negocia ali no 134. Ora, demorou todo esse tempo, desde 21 para voltarmos ao patamar de 134, tá? Mas a tendência é de alta. A gente está com uma pressão de alta já desde então. Agora ela acelerou. Desde, digamos, maio de 23, essa pressão de alta acelera. Tanto que para os alunos que me acompanham no FIA, no Projeto Milhão, nessa região ali de 96, mais ou menos, eu falei, estou comprando muita coisa. Ali eu comprei bastante coisa, né? Diminui bastante a minha renda fixa. E é o que é. Beleza? Sobre o índice Bovespa é isso.